Olá pessoal, de novo. Esse é mais um vídeo que eu estou fazendo da minha série sobre os elementos do sistema do Stanislavski e a minha visão pessoal sobre eles. Então neste vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre um dos elementos mais, digamos que essenciais do sistema do Stanislavski, que eu cheguei a citar coisinhas dele, eu acho que no meu vídeo sobre imaginação, que faz muito tempo, talvez também no meu vídeo sobre o presente, que é muito importante. Eu vi lá que, comparando com os outros vídeos, esse vídeo meu sobre o presente, ele é um dos que tem menos visualização. E ele é um dos mais importantes, gente. Se você ainda não viu, vai ver, tá? Porque é a base também para todo o resto do sistema dele. Mas enfim, o elemento que eu vou aqui falar para vocês hoje um pouco sobre é a comunicação. O que é comunicação, não é? Comunicação é uma coisa que acontece naturalmente com a gente, no nosso dia a dia, só que em cena, por motivos que a gente supõe, não ocorre. E a comunicação é a base, se não número 1, tá lá no top 3 dos elementos mais essenciais do sistema para ocorrer sim aquilo que ele chama de verdade cênica, né? A entrega do ator ao que ele tá fazendo e ele fazer de verdade. E para começar, eu vou dar um exemplo mais prático para vocês do que é comunicação pra gente na vida real. Ontem eu tava andando na rua daqui de casa, por exemplo. Era mais de noitinha, já era umas 6, 7 horas já, eu acho. E do nada assim eu ouvi um barulhinho, eu tava sozinho, porque eu tava voltando da casa de um amigo meu. E eu olhei pro lado, tinha uma girafa andando no meio da rua. E eu, nossa, o que é isso, né? E atrás dela ainda tava vindo um rinoceronte, um elefante. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Com certeza, o que eu acabei de contar pra vocês, enquanto eu tava contando, vocês foram imaginando na mente de vocês o que eu tava falando, né? O que o Stanis ele vai chamar de imagens mentais. Vocês foram vendo o que eu tava falando. E eu, na minha parte, eu também fui vendo o que eu tava falando pra vocês. Isso é comunicação. É claro que essa história que eu acabei de contar não é real, não vi nenhuma girafa na rua da minha casa, mas a comunicação, a base da comunicação é exatamente essa. É você transmitir algo para outra pessoa e a transmitir de verdade. Por exemplo, eu estou contando uma história para vocês, mesmo que ela seja fictícia, como é no caso de toda a peça que a gente vai ensaiar, né, pelo menos na maioria das peças, eu ver o que eu estou falando e não simplesmente blá 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 blá. E isso também por parte de quem está me escutando, porque comunicação é entre duas pessoas, não é? Ou entre várias pessoas, enfim. Se eu estou contando alguma coisa para vocês, vocês enxergam o que eu estou falando. E a base para que exista mesmo essa comunicação é exatamente isso da visualização dessas imagens mentais, tanto de quem está escutando quanto de quem está falando. Porque o que é escutar? A gente tem a noção de que escutar é simplesmente ouvir, né? Ouvir o som. Mas não. Escutar, a base do escutar é enxergar o que a outra pessoa está falando. Por isso que é tão importante quando você está em cena, principalmente no começo, quando você ainda não treinou essa consciência, você pelo menos se forçar um pouquinho a ver o que o outro está falando. Porque você pode até conhecer o texto dele, porque você já leu a peça. Mas veja o que ele está falando, faça um esforço. Até que essas visualizações elas se tornem um hábito. E você crie esse hábito de sempre enxergar o que seu parceiro está falando. Porque isso é escutar. E a mesma coisa quem está falando. Se você está falando um texto, veja o que você está falando. Porque isso vai dar vividez às suas palavras. Isso vai dar luz nos seus olhos. Isso é muito engraçado porque são mínimos detalhes. E são mínimos detalhes que a gente percebe, a gente que está assistindo. É quase subconsciente, são esses mínimos detalhes que entram na cabeça de quem está assistindo e a pessoa, ela percebe muito bem quando você está fingindo que você está se comunicando ou quando você está sendo falso. Por exemplo, eu decoro meu texto inteiro, crio lá lindas melodias na frase, daí a pessoa pergunta pra mim, sobre o que você acabou de falar? E eu fico... Isso não é comunicação. Se eu for falar pra você um texto desse jeito, você pode até achar bonito formalmente essa melodia toda que eu construí, mas e aí? E além disso? O que vem? Não é? E quando nós vemos o que nós estamos falando, a gente deixa de se preocupar com entonação, por exemplo. A gente não precisa criar todas essas melodias. Essas entonações, essas melodias, elas acabam surgindo já organicamente. E é isso que é o mais importante. Além de que decorar melodia é uma coisa extremamente perigosa, porque uma vez que você decorou uma melodia de uma frase, você fala ela sempre da mesma forma. Isso eu falo por experiência própria até, é quase impossível você quebrar essa melodia, porque ela gruda no músculo da sua língua e você não consegue falar diferente. Por isso é tão importante você não decorar as entonações. Se for para decorar alguma coisa, decora as imagens mentais por trás do texto. Se eu, por exemplo, em cena, estou contando para vocês
uma coisa que aconteceu no passado do meu personagem, foi uma coisa muito importante pro meu personagem, é de extrema importância que eu enxergue vividamente isso que eu tô falando. E a mesma coisa do meu parceiro de cena, se eu tô ouvindo o que ele tá falando e ele tá contando pra mim uma coisa muito importante, que vai fazer diferença pra mim durante a peça, eu tenho que enxergar o que ele tá falando aqui na minha cabeça. E isso já vai trazer reverberações, mesmo inconscientes pra mim que tô escutando. E a visualização dessas imagens, eu tô repetindo, essa é justamente a base da comunicação. No palco a gente já tem que tornar consciente essas coisas que na vida pra gente já é hábito, para que no palco elas também acabem se tornando hábito depois pela repetição, entre aspas. Eu não gosto da palavra repetição porque dá a ideia de uma coisa mecânica. Mas vocês devem entender o que eu tô falando, né? Com o hábito da gente se forçar inicialmente a ver o que a gente está falando, a ver o que o outro está falando, isso vai se tornando algo, como o Stannis vai falar, da nossa segunda natureza, que seria esses hábitos essenciais para o ator, né, no palco. E além de tudo isso, ao enxergar o que o outro está falando, ao se concentrar em tentar enxergar o que o outro está falando, ou enxergar o que você mesmo está falando, isso já te coloca na situação. Isso já é uma maneira de se concentrar no que está acontecendo em cena. Por exemplo, estou com dificuldades de me concentrar em cena. Eu paro e tento enxergar o que o meu parceiro de cena está falando comigo. Ou se eu estou dizendo um texto, eu tento enxergar o que eu estou falando. Isso já vai me colocar naquela situação e vai dar texturas, nuances para o que eu estou falando, né? E relacionando com aquele vídeo tão importante que eu fiz sobre o presente, essa escuta, né, essa comunicação, eu costumo chamar de escuta, ela vai te ajudar muito a se entregar ao presente e ao que está acontecendo naquele momento agora e não ficar pré-programando as coisas, o como você vai fazer, né? De maneira, digamos, formal, externa. Meu parceiro está falando comigo, nessa hora eu tenho que reagir. Não, escuta ele de verdade e deixa essas reações, esse reagir, ele vir organicamente com o que você está escutando. Gente, eu só fazendo pequenos 2 adendos aqui muito importantes que eu esqueci de falar. A criação dessas imagens mentais que eu tanto falei, ela não ocorre durante os ensaios. Ela tem que ser feita em casa, o ator sozinho com o texto. E em vez dele ficar preocupado em decorar o texto, ele cria essas imagens. Porque o que são essas imagens? Essas imagens são o subtexto. São elas que vão dar origem ao texto e não ao contrário. Então esse trabalho ele tem que ser muito meticuloso e você tem que dar um tempo para ele. Então não dá para você fazer isso nos ensaios práticos, por exemplo. Não dá para fazer durante a cena. É claro que mesmo durante a cena vai surgir umas imagens, se você quiser. Mas para que elas sejam profundas o suficiente para servirem para alguma coisa, você tem que ter um tempo em casa para fazer isso. E outra coisa, não adianta também você simplesmente ver o que você está falando para o seu parceiro. Você também tem que ter a intenção de enviar essas imagens para ele. Digamos que tocar ele com suas imagens. Stanislavski vai falar que essa transmissão ela vai se dar por meio de raios. Ele vai chamar isso de raios. Seria como ondas de rádio ou uma espécie de radiação. Então, essa ideia de tocar o outro com a palavra e não simplesmente ver você fechado em você mesmo. Envia para ele. E o outro também tem que estar aberto a receber essas imagens. Isso vai ser a comunicação. Com isso que se vai dar a comunicação. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o meu próximo vídeo aqui no meu canal.